Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós, neste dia que é o 26, de novembro de 2022. Graças a Deus, pela conservação das nossas vidas, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez ali no madeiro, pela nossa vida que Ele nos deu, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele nos tem dado, são muitos, irmãos? E graças a Deus, e vamos orar aí, pelos irmãos, pelas irmãs. Irmã Eliane, que está enferma, foi operada, ou vai ser operada de novo. Vamos orar para que seja, um sucesso a sua operação, a sua cirurgia, Vamos orar para que o Senhor faça acampar um anjo, em volta do seu leito, que possa exatamente fazer com que essa cirurgia seja um sucesso. Irmã Eliane, esposa do irmão Messias Honorato. Graças a Deus, Vamos aqui na nossa história, Nós estamos falando aqui das reformas, que foram feitas, lá pelos anos 1500, 1600. Quando a gente fala em reforma, a gente está falando de reforma do catolicismo romano, Da igreja romana que prevaleceu no mundo durante mais de 1000 anos, certo? Que ela foi criada, digamos, oficialmente lá pelo ano 200, 300, com Constantino e outros imperadores. E nós sabemos que, pelo trajeto dela e pela origem dela, ela não tem nada a ver com a pregação apostólica, É isso? Nós já vimos aí várias hipóteses que nos mostram que foram aqueles judeus, que não se submeteram aos ensinos apostólicos e muito menos aos ensinos do Senhor Jesus, Lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, eles se separaram e foram pregar Jesus, Porque eles disseram que tinham crido, foram pregar Jesus segundo a lei de Moisés, Abandonando tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, E os apóstolos não, foram pregar o Evangelho segundo, foram pregar o Senhor Jesus segundo a graça, a nova aliança feita pelo Filho do Deus vivo, que é o Senhor Jesus. Então nós estamos falando da reforma desse catolicismo romano aí. Já falamos do Lutero, falamos do Zwinglio, falamos aí dos anabatistas. É claro que nós não estamos falando com profundidade, estamos só citando algumas coisas importantes. Nós vamos falar agora dos que são chamados de radicais místicos, ou espirituais. Eles se chamam de espirituais, Então, esses radicais mistos, eles são inclinados ao misticismo, E creem que são dirigidos pelo Espírito Santo. Ou seja, os místicos, qual é a deles? Eles negam, a igreja, negam o ministério, E a crença deles é que eles não precisam nem da igreja nem do ministério para entrar em contato com Deus, E provavelmente não precisam nem de Senhor Jesus, Eles entram direto, Para falar com o Pai e também com o Filho, E sentem, E falam com Ele, Certo? Então creem, são dirigidos pelo Espírito Santo para falar com Deus, para falar com o Senhor Jesus. Não precisam de ministério, não precisam de igreja, negam a igreja, negam o ministério, E tem outros radicais chamados socinianos, Radicais socinianos, ou racionalistas,
Esses rapazes aí, esse grupo, né, de reformadores, os socinianos, são os precursores dos unitários, né? Dos unitarianos. Quer dizer, aqueles que dizem que o Pai é o Filho e o Filho é o Pai, né? Deus é Jesus, Jesus é Deus. Eles são antitrinitários, surgiram na Itália, né? E migraram para a Polônia em 1579, por pressão, né? Porque lá na Itália é o trinitarismo, né? Para eles, né, Cristo deve ser adorado como um homem que alcançou a divindade, né, por sua vida superior. Espiritismo, né, isso aí, né? Negam o pecado original, né, a deidade de Cristo, né, a divindade de Cristo, né? Negam a trindade, a predestinação, e aí vai, né? Então, este movimento ele foi suprimido lá na Polônia pelos jesuítas, né, que nós vamos ver aí na frente, né? Grupos, né? Jesuíta é um grupo de católicos, né? É uma ordem, né, católica que foi criada para enfrentar as reformas que estavam surgindo aí, que nós estamos vendo aí essas reformas. Então, as suas ideias, né, se espalharam para a Holanda, né, e para a Inglaterra. E, claro, também para a América, né, porque da Holanda e da Inglaterra pularam para as Américas, né. E aí eles criaram, né, a Igreja Unitária, né. Existe, então, uma igreja chamada Igreja Unitariana, que veio deles, né, porque eles pregam exatamente o unitariano, né, que diz que Jesus é Deus e Deus é Jesus, ou seja, são a mesma pessoa. E agora nós vamos falar aqui sobre a reforma do Calvino, né, na Suíça, né? Então, o Calvino, ele viveu entre os anos de 1509 a 1564, né? Ele é o fundador do sistema denominado Fé Reformada. Os irmãos já ouviram aí, né? Já leram ou já ouviram falar alguma coisa sobre isso. Então, onde tem Evangelho reformado, fé reformada, é sinal de que eles são descendentes de Calvino ou seguem os ensinamentos do Calvino, né? Que é um sistema teológico, né, digamos assim, né? Presbiterianismo também, né? Presbiterianismo, né, indica o que? A forma da organização das igrejas reformadas. Então, as igrejas reformadas vieram da reforma do Calvino e eles têm, na sua organização, né, das suas igrejas, aquilo que eles chamam de presbiterianismo, né, certo? Genebra foi o centro de irradiação das suas ideias. Então, Genebra foi exatamente aí o centro, né, dessa reforma do Calvino. E aí o que acontece? Então, isso aí são as bases, né, que a gente sabe aí a respeito da reforma do Calvino, mas nós sabemos também que o Lutero e o Calvino, eles tiveram, né, uma formação filosófica e teológica, né, mais ou menos semelhante, né? Então, o Lutero ele teve uma formação filosófica e teológica, mas o Calvino ele teve também uma formação humanista, né? Não é isso? Ele também teve uma formação humanista. E isso vai causar uma certa diferença exatamente nessa reforma dos dois, que nós vamos ver exatamente na próxima, amanhã, se Deus quiser. Pai seja com todos nós e amém, né?